Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão importante da saúde indígena e para isso a gente convidou aqui o Renato Atias, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, antropólogo e um grande especialista nessa área da questão indígena. Seja bem-vindo, Renato, para o nosso programa Realidades. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar de volta no programa e vamos tratar desse assunto que é extremamente importante hoje, que é a questão dos serviços de saúde nas áreas indígenas do Brasil. Certo. Renato, como é que você vê um panorama geral dessas política atual desses últimos tempos, né, na questão indígena? A gente vê algumas afirmações até um pouco preocupantes, né, de alguns governantes sobre as terras indígenas, sobre as questões indígenas, e fica muito preocupado. Como é que você vê uma visão mais geral desse olhar, né, estatal sobre a questão indígena? A gente acompanhou, Marcelo, desde o início desse governo, né, mudanças significativas na implementação das políticas públicas relacionadas aos povos indígenas, né? Não só dentro da área da saúde, né, mas, sobretudo, de maneira geral, em todos os setores governamentais, né? Nós tivemos aí, em relação à educação escolar indígena, uma série de não continuidade das políticas anteriores, né? E no campo que sofreu um impacto muito grande, trata-se justamente da questão das terras indígenas, né? A política que é aliás, não é uma política, é um objetivo constitucional, onde nós teríamos que ter todas as terras indígenas já delimitadas e demarcadas, né? Então, nós sabemos que, nesse atual governo, essa questão das demarcações de terras indígenas acabou, parou, né? Isso é uma coisa assim, muito significativa, né? Não só parou, mas como também a estrutura atual que organiza, né, essas ações no âmbito governamental sofreu mudanças de um lado para o outro, né? Acabou-se a FUNAI saiu do Ministério, foi para outro Ministério, voltou, se desestruturou todas as pessoas que estavam nesse serviço e, atualmente, nós temos uma situação bastante delicada com relação a essas questões, principalmente das demarcações das terras indígenas. A gente coloca demarcações, mas, na realidade, seria que, constitucionalmente, o governo teria que garantir essas demarcações das terras indígenas. E, em geral, eu tenho falado em termos, né, nas entrevistas que a gente tem dado, né, que os povos indígenas hoje estão lidando com um dragão com duas cabeças, né? A pandemia é um deles, mas o outro é toda essa questão das políticas, né, de regularização das terras, de regularização em relação à educação escolar indígena e da situação de saúde. Então, o panorama não não é bom para os povos indígenas, né? É bastante preocupante em se tratando, sobretudo, se a gente olhar em termos dos direitos humanos, né? Em termos dos direitos indígenas, que são, né, trocados por outras situações que não têm nada a ver com isso, né? E aí, por outro lado, se vê uma movimentação, se a gente olhar uma movimentação deste governo em possibilitar, em flexibilizar, né? A palavra é flexibilizar, para que terras indígenas possam servir para as empresas mineradoras, né? Os garimpos são autorizados em áreas indígenas. Então, nós temos assim uma série de questões que como falei antes, né, extremamente preocupante para todos nós que lidamos com essa questão aqui no Brasil.
Bom, isso aí, professor Renato. E sobre a questão da pandemia, esse período, como é que está a dimensão da saúde indígena, que é o nosso tema principal? A gente tem visto algumas coisas também, parece preocupante, né? No início, tardou, parece que em chegar a doença em várias comunidades. Como é que está isso, né, nas comunidades que você conhece? Depois também a gente vai mais adiante falar sobre a questão aqui de Pernambuco. Pessoalmente, eu acompanho duas áreas bastante específicas nessa questão da pandemia, né? E era como se esperava, né? O novo coronavírus, né? A facilidade de propagação é muito grande. Então, era de se esperar que chegasse nas áreas indígenas, né? Mas, no processo de organização do serviço de saúde, quer dizer, o subsistema de saúde, que é saúde indígena, que está vinculada ao SUS, já vinha sofrendo nos últimos governos anteriores, né, uma espécie de não aplicação dos recursos. Quer dizer, várias ações que deveriam ter sido feitas antes não foram feitas exatamente não só por falta de recurso, mas por falta de pessoal, né? A saúde, a organização dos serviços de saúde para as populações indígenas aqui no Brasil, elas estão colocadas em práticas através de 34 distritos sanitários indígenas especiais. Esses distritos especiais indígenas recebem recursos, né, através do governo federal para implementar nas várias diversas áreas. Então, nós temos situações completamente diferentes, porque as áreas indígenas, as terras indígenas estão em situações diferentes. Não é a mesma realidade dentro do contexto nacional. Aqui em Pernambuco, nós temos um contexto, né, onde as áreas indígenas estão, né, em 15 municípios, né, elas estão em 15 municípios e geralmente elas estão em lugares de passagem. Quer dizer, passa ônibus, entra carro, não existe um isolamento. E nós temos situações, no caso de algumas áreas indígenas fora de Pernambuco, seja no Mato Grosso, no Amazonas, ou no Pará, ou no Amapá, né, onde essas áreas, o único local de acesso é o rio, né? Então, é uma outra realidade, né? Não tem estrada, mas tem rio, e aí também são lugares de passagem. Eu digo isso porque isso é que facilita a propagação do novo coronavírus, né? Então, nós temos realidades diferentes, né? Mas o que é mais interessante, Marcelo, durante esse período, já estamos quase 3 meses, né? Continua aumentando os casos, né, da doença, da Covid-19 nas áreas indígenas, né? Não temos ainda o que o pessoal, o que as pessoas, o que os especialistas falam, o pico já chegou. A gente tem a impressão que esse pico ainda não chegou. Então, nós temos situações graves, né, sobretudo em municípios que não têm uma estrutura, né, já não tem estrutura, né, pela pauperização do próprio sistema de saúde, né, ainda mais para as populações indígenas. Aí, aqui eu estou falando especificamente de áreas, por exemplo, se eu pegar o município que eu acompanho já há muitos anos, que é o município de São Gabriel da Cachoeira, onde nesse município tem estima-se a população em cerca de 40 mil indígenas, de 19 etnias distintas, né? Nós vamos encontrar uma situação onde os serviços de saúde não estão preparados, né, para dar esse combate, né, combater esse novo coronavírus, né, ter um enfrentamento adequado, né, e nós encontramos, né, alguns lugares, por exemplo, fiquei espantado há 3 semanas atrás que o número de mortes em São Gabriel, em termos proporcionais, era o mais alto de todo o Brasil, né? Então, se a gente for olhar os dados hoje, nós vamos encontrar, né, o número de mortes, né, bem mais alto proporcionalmente em todo o Brasil, né? Aí a matéria que eu li saiu, São Gabriel da Cachoeira é a cidade número 1
em números de mortes por causa da Covid-19. A pandemia está chegando também, você falou em áreas mais, né, que tem mais Sim, contato, mas está chegando também em áreas assim que os índios estão um pouco mais afastados, também está chegando ali ou está demorando, estão mais é, protegidos, por exemplo, os índios mais na afastados? realidade, para essas áreas, nós estamos trabalhando, né, sobretudo áreas onde os índios estão em isolamento voluntário, né, o que a gente chama de povos indígenas em isolamento ou de recém-contato. Né, esses povos indígenas estão cerca de alguns municípios, próximo de alguns sedes de municípios, mas estão um pouco isolados. Né. Mas a preocupação é que não se tem exatamente informações concretas dessas áreas. Né? Então, tem que se manter ou ter um plano de contingência para poder ter esse enfrentamento nessas áreas. Né? Isso é uma estrutura, quer dizer, na realidade, o que se está pensando hoje é preparar uma estrutura para que se possa combater a entrada desse coronavírus nas diversas áreas dos povos indígenas isolados. Né? E aí é uma questão de discussão né, bastante adequada a essa situação, né? Porque a gente sabe que as pessoas que levam, né, são as pessoas que transportam o novo coronavírus. Então, tem que cuidar com essas pessoas dessas áreas. Né? O que o governo tem feito no Ministério da Saúde, assim, concretamente, né, sabendo dessa delicadeza da questão indígena, né? Parece que o número de óbitos é maior, né? A incidência da doença é mais forte nas comunidades indígenas do que o resto do país, é isso? Não, em alguns lugares, né, como eu citei antes, no caso de São Gabriel, proporcionalmente se torna maior do que outras áreas. Né? Então, os distritos sanitários especiais indígenas eles estão preparados para fazer esse combate. Né? Existe, quer dizer, houve por parte do governo, houve uma ação voltada para esse enfrentamento, né? Inclusive com recursos e flexibilização, etc. Né? Essa é uma questão, quer dizer, eu não posso dizer que não está fazendo nada, estão fazendo. Né? Estão fazendo e a situação, né, poderia ser melhor se tivesse sido adequados de uma forma, eu diria, mais culturalmente adequada. Mas uma coisa interessante, e aí eu vou falar de duas coisas interessantes para mim, a partir como antropólogo e como pessoa que acompanho essas realidades, né, é que as comunidades indígenas, né, as associações indígenas, né, como a POIME aqui em Pernambuco, né, ou a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, lá em São Gabriel da Cachoeira, eles têm tomado a frente com estratégias que são realmente adequadas. Quer dizer, os índios, na frente desse combate, eles procuraram adequar. Né? Por exemplo, né, só para te dar um exemplo, aqui em Pernambuco, né, a decisão de fechar certas estradas e certas entradas ou certas passagens nas áreas indígenas foi uma decisão autônoma por parte dos próprios indígenas que vivem nessas regiões. Então, nós vamos ter barreiras sanitárias, né, que são barreiras sanitárias não só organizadas, né, mas também implantadas, né, pelos povos indígenas, pelas organizações indígenas. A barreira Pancararu, né, são as lideranças indígenas que organizaram. Evidentemente, nós vamos ter aí um protagonismo importante dos povos indígenas no enfrentamento ao novo coronavírus. Né? E a outra coisa, Marcelo, isso para mim é interessante. Né? Em várias áreas, né, aconteceu o que eu posso chamar de revitalização da medicina indígena, da tradição. Certo? As medicinas indígenas estão sendo colocadas, né, em utilização. Evidentemente, se a gente for pensar, né, até a quantidade de testes, né, para as áreas indígenas não houve
o suficiente, né, os índios estão preocupados, né? Estão preocupados, estão voltados para dentro das suas tradições, né? E dentro das suas tradições e suas práticas tradicionais de cura, que a gente vai encontrar, né, praticamente em todas as áreas indígenas, né, o interesse em fazer com que essas práticas, né, de curas tradicionais não só possam ser utilizadas, mas elas estão surtindo efeito, né? E estão surtindo o efeito desejado. Então, nós vamos encontrar, né, que a prescrição, vamos dizer assim, dos remédios indígenas, ele é tão eficiente quanto, né, o da medicina, o da biomedicina. Isso é Muito muito, bom. muito Esse é um legal. tema que a gente pode conversar mais, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta aí a conversar com o professor Renato Atias, né, antropólogo da UFPE, sobre esse importante tema da saúde indígena, já já. Estamos de volta com o programa Realidades, hoje conversando sobre o importante tema da saúde indígena. Temos aqui o professor Renato Atias, da Universidade Federal de Pernambuco, antropólogo, grande pesquisador nessa área. No primeiro bloco, ele falava sobre a possibilidade de um resgate das medicinas mais tradicionais a partir dessa dimensão acirrada da pandemia, né? Parece que isso é uma coisa que pode ser também positiva no meio de tantas dificuldades e tanto sofrimento, né, professor Renato? Exatamente, né? E eu não é só aqui no Brasil, hein? Eu tive lendo algumas situações na Colômbia, tive lendo algumas situações, né, na Bolívia, né, onde as práticas tradicionais de cura estão sendo tão importantes quanto a prática da biomedicina. Quer dizer, existe um interesse maior dos povos indígenas em buscar que essas práticas sejam, né, colocadas dentro do seu contexto cultural, práticas tradicionais de cura, né, para o enfrentamento, né? Isso faz com que a gente possa pensar realmente na necessidade, né, de fazer com que a organização dos serviços de saúde, né, essas políticas públicas, né, desenvolvidas pelos governos, tanto dos outros países como do Brasil, deveriam realmente, né, incorporar, né, fazer com que essas práticas tradicionais possam sim fazer parte, né, dos serviços de saúde, né? Então, tem várias, os índios já vêm discutindo isso há muitos anos, mas nunca houve uma possibilidade seriamente de fazer que haja uma interculturalidade em saúde, quer dizer, ter uma atitude intercultural com relação às questões, né, de serviços de saúde em área indígena, né? Isso é uma coisa assim importante para nós e a partir de uma observação que a gente vê, né, dentro dessas situações, não só aqui no Brasil, mas em outras áreas fora do Brasil, né? E uma outra coisa, e aí, Marcelo, eu queria realmente colocar em discussão uma questão que às vezes não se tem em conta, não se leva em consideração. Os índios, na realidade, os índios, as populações indígenas no Brasil, são a que melhor têm a tradição, as narrativas orais de pandemias. Quer dizer, a pandemia ou uma epidemia sempre foi a relação entre os povos indígenas. Desde quando os primeiros portugueses chegaram aqui, né, até recentemente, o contato geralmente leva a essa situação epidêmica, né? Para quem já teve oportunidade, eu tive a oportunidade de, em aldeias indígenas de ver pessoas morrerem por sarampo, por exemplo, né? Então, essa relação, né, da sociedade indígena com a sociedade nacional, ela sempre foi marcada pelas doenças, É certo? até um ponto, professor Renato, você falando, me lembrei agora que outro dia eu assisti um programa excelente que passa pelo internet, né, YouTube, do Greg News. Ele gravou sobre a questão indígena aí colocando alguns fatos de que como muitos até fazendeiros ou pessoas interessadas na terra levavam a doença, deixavam roupas contaminadas nas comunidades indígenas. É uma coisa que terrível, né? Como foi essa relação das doenças que os brancos trouxeram e diminuíram muito a população indígena, né?
Exatamente. Então, essa foi uma arma usada pelos colonizadores, né? E, sobretudo, foi usada para reduzir. Né? Nós temos, por exemplo, na estrada que liga de Manaus a Boa Vista, né? Em 1974, nós vamos ver essa prática ainda em funcionamento. 1974, quer dizer, no finalzinho do século passado. Então, nós vamos encontrar essa situação, né, da relação dos povos indígenas com a epidemia, com as doenças. Né? Então, na realidade, nós somos os doentes, nós somos os vírus. Tá? Nós, os ocidentais, né, os não indígenas, somos os vírus para todos eles. E isso está na tradição. Eu percebo isso na mitologia, quando eles contam para histórias as antigas, nas tradições orais, né? As pessoas não indígenas são o vírus. Né? Então, essa é a realidade. Então, nada mais justo, né, de fazer com que os povos indígenas participem de uma maneira efetiva, né, nesse combate a essas enfermidades que estão aí. E eles têm história, né? E uma dessas coisas importantes é que a prática tradicional de cura, a medicina indígena, ou as medicinas indígenas, né, elas têm uma história tão grande, né, de conhecimento que existem remédios para determinadas situações. Né? E aí eu vi coisas maravilhosas durante esse período. Né? Nos grupos do WhatsApp, o pessoal falando das receitas, né, como deve se comportar. Olha, meu avô fazia isso, fulano fazia isso, eu escutei isso, os antigos nossos faziam isso. Então, eles vão passando, inclusive, receitas, né, de remédios tradicionais, de curas tradicionais a partir dessa situação pandêmica que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E no caso das comunidades assim que já estão um pouco bem mais né, envolvidas com a cultura ocidental, com a cultura, né, desaculturadas num certo aspecto, né, como é que fica no caso de Pernambuco também? Como é que é essa questão? É um resgate que se faria dessas tradições? Como é que você vê isso nessa relação com a tradição? Eu acredito aqui em Pernambuco é muito forte. Aqui em Pernambuco quase eu digo todas as comunidades de Pernambuco, aqui nós estamos falando de 14 povos em Pernambuco, soma-se um total de mais ou menos 50 mil indígenas que estão vivendo em 17 municípios aqui do estado, seja do Agreste, do Sertão, principalmente nos municípios do Sertão. A medicina indígena ela é parte, sim, dessa realidade pandêmica. E existe, né, as pessoas, os especialistas de cura que possibilitam, né, e que transferem esse conhecimento para as pessoas que vão procurar as práticas tradicionais de cura. Eu estou falando de práticas tradicionais de cura, mas tem toda uma situação, não é a mesma entre Pancararu e Funiô, existe uma distinção entre chucuru e são estratégias que têm uma comprovação de séculos. Né? Estão aí porque tem uma comprovação. Né? E essas práticas são muito importantes para que as pessoas não só revitalizar a própria cultura, mas também mostrar a eficiência desses remédios ou dessas curas, né, que são realizadas. Né? Evidentemente, tem várias outras. No Amazonas também acontece a mesma coisa. No Pará, eu escutei, né, e as pessoas, né, conversando com um decano lá no Alto Rio Negro, outro dia pelo WhatsApp, ele me dizia, não, eu estou fazendo como meus pais me ensinaram. Quer dizer, ele está, né, protegendo a sua família da mesma forma como os pais. Aí eu perguntei, como é que é? Aí diz, é o seguinte, a gente vai, procura o breu, coloca aí, queima esse breu numa lata, vai passando a fumaça, essa fumaça ela é importante. Né? Então, nós temos aí, né, uma série de práticas que sobreviveram há séculos e que estão sendo mostradas para nós. Isso é muito importante.
Evidentemente, tem toda uma outra situação, né? Dependendo da gravidade da situação. Nós estamos vendo que vários indígenas faleceram, muitos amigos nossos faleceram, né? E isso tem sido assim um tormento muito grande, né? Uma dor muito grande, porque essas pessoas que estão indo, né, são pessoas que têm um conhecimento assim fantástico, né? Recentemente, o Higino, né, Tuiuca, lá do Rio Negro, também esteve aqui em Pernambuco, foi professor aqui na nossa universidade, né? Ele, um grande sabedor indígena, ele faleceu numa situação bastante grave em Manaus. E para nós nós perdemos, né? Como as pessoas costumam dizer, nós perdemos uma biblioteca, porque era assim vasto o seu conhecimento sobre todas as coisas, né? E como você tem visto assim o papel desses atores que estão mais próximos da questão indígena, tipo a FUNAI, né? Como é que tem sido o papel dela nesse momento? E também a gente vê que tem a participação e a sinergia necessária para trabalhar com essas instituições. A gente tem o Ministério Público, tem tantas instituições aí, elas estão tendo uma visão suficientemente sinérgica e se organizando para lidar com enfrentar essa situação das doenças indígenas? O que nós estamos vendo, Marcelo, é que nas situações atuais desses órgãos, né, que têm né, a responsabilidade sanitária, né, a responsabilidade com as populações indígenas, né, existe um desmantelamento. A FUNAI, que você citou, né, ela está completamente desmantelada, né? Evidentemente, ela está fazendo dentro das suas, né, perspectiva, né? E uma ação que a FUNAI está fazendo, né, não só aqui em Pernambuco, mas também em outras áreas, é garantindo certas cestas básicas para as populações que estão realmente numa situação carente, né, em vários lugares, né? Então, essas ações estão sendo executadas, mas dentro, como eu te falei, dentro das condições em que esses órgãos estão hoje completamente desmantelados, né? Com muita dificuldade, né? Como citei, né, a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, né, que coordena as ações dos 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil, né? Eles receberam também recursos, né, para que sejam efetuados nas diversas áreas, né? Mas aí esbarra com o problema de pessoal, né? A necessidade de ter pessoal, né? Esbarra também que grande parte dos próprios, né, pessoal que trabalha nessas áreas, médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem ou técnicos de enfermagem, muitos deles também foram, né, contaminados pela Covid. Então, aí nós não teve essa agilidade de fazer essa mudança, né? E essa é uma outra situação, mas, na realidade, existe um trabalho, existem normas que foram editadas para se enfrentar esse período, né? Outras situações, né, como no caso o Ministério Público tem sido extremamente importante para as populações indígenas. E foi através dos ministérios públicos que se conseguiu várias ações, né? Não só em relação às cestas básicas, mas em relação, por exemplo, a essa ajuda governamental das filas na Caixa Econômica, né? De garantir, por exemplo, que essas ajudas cheguem de uma maneira mais adequada para as diversas áreas, graças ao Ministério Público também que foi feito. E o Ministério Público tem atuado assim, de uma maneira bastante clara, não só de cobrar das outras instituições, mas também de promover situações, né? Como eu estava falando anteriormente, nós estamos agora discutindo, juntamente com o Ministério Público, que ações tomar sobre a situação de enfrentamento ao novo coronavírus em áreas onde vivem esses índios que são em estado de isolamento voluntário, né? Quando eu digo estado, eles não querem fazer o contato com a sociedade. Eles sabem que existe a sociedade nacional, mas eles não querem. Então, nós vamos encontrar várias, né? Então, eles estão lá nas suas áreas e não querem ter contato nenhum
com a sociedade. Né? Ok, infelizmente o nosso tempo se esgotou, né? Temos que encerrar, poderia ficar muito tempo, maravilhoso, né? Esse importante e delicado esse tema, né? Mas temos que encerrar. Vamos agradecer muito aí a presença do professor Renato Atias, né? Professor lá da Universidade Federal de Pernambuco, um antropólogo, um grande especialista na tradição indígena. E obrigado, Renato. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo programa Realidades, que é uma possibilidade também de falar sobre a situação dos povos indígenas no Brasil e aqui no nosso estado, em Pernambuco. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.